De volta, eu quero convidar você a assistir um vídeo que fala um pouquinho sobre a campanha do Novembro Azul. Pode rodar. O que é o Novembro Azul e como ele começou? Agora, no mês de novembro, as coisas mudam de cor e passam a ficar azuis. Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade, e em especial aos homens, para a conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Como ele começou e por que o símbolo é um bigode? No exterior, a campanha é chamada de Movember, Moustache, mas November, em inglês, bigode e novembro. Começou em um pub na Austrália em 1999. Um grupo de amigos teve a ideia de deixar o bigode crescer durante todo o mês, como apoio à conscientização da saúde masculina e a arrecadação de fundos para doação às instituições de caridade. O mês de novembro foi o escolhido justamente por comemorar no dia 17 o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. A campanha foi um sucesso. Alguns anos depois, o país todo estava participando e foi criada a Movember Foundation Charity em 2004. A ideia então era que os homens deixassem o bigode crescer durante todo o mês de novembro. As mulheres davam seu apoio usando a cor azul ou bigodes falsos, para espalhar a conscientização da importância do cuidado à saúde masculina, com foco principal no câncer de próstata e depressão. Além disso, diversos eventos de arrecadação de fundos foram... É isso mesmo. Ó, gente, só um teaserzinho aí rápido para vocês saberem do que a gente fala aqui da prevenção realmente ao câncer de próstata. A gente continua com os nossos profissionais e com o Caco já falando sobre isso. Como nós estamos falando em prevenção, eu tenho um recado aqui para vocês do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Dia 1º agora de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Ela acontece já há 30 anos, começou lá nos Estados Unidos em 1988, naquela época que muitas vidas foram perdidas para a AIDS. Contrair o vírus era, assim, sinônimo de morte, por isso foi criado um dos gestos mais simbólicos e que ficou muito conhecido, a costura de colchas, que são os famosos quilts, em memória às vítimas da doença. Hoje, felizmente, muita coisa mudou e é possível viver bem com HIV. O tratamento evoluiu, os efeitos colaterais diminuíram e a luta contra a AIDS está cada dia mais forte. Em homenagem a essa história de conquistas, o Ministério da Saúde vai relembrar o famoso quilt, montando, gente, uma grande bandeira no gramado da esplanada dos ministérios. Uma ação pela vida e contra o preconceito. Você pode conhecer mais sobre essa campanha acessando saude.gov.br/Dia Mundial 30 anos. E lembre-se, hoje é possível sim viver com HIV, a AIDS ainda existe, por isso é que todo mundo tem realmente que se proteger. São várias as formas de proteção e de evitar o contato do vírus. Camisinha, sim, tem que usar sempre, não tem desculpa, é a forma mais eficaz, mais simples. Tem também o teste para o HIV. Quanto mais cedo a pessoa souber que foi infectada, mais rápido ela pode iniciar o tratamento. As gestantes também precisam fazer o teste durante a gravidez para evitar de contagiar o bebê. Para quem já vive com HIV, a proteção é o tratamento. É muito importante porque isso evita que a pessoa adoeça, reduz as chances de transmissão do vírus para outras pessoas. Já quem se expôs ao vírus, existe a PEP, que é uma urgência médica para evitar o contágio. Tem também essa forma de proteção para quem já sabe que vai se expor ao vírus, que é a PrEP. Mas essa é indicada para pessoas específicas, como profissionais do sexo, por exemplo, que a gente não pode deixar de citar. Tudo isso você encontra no SUS de graça, então escolha a forma que você melhor se identifica, combine as formas aí de prevenção. O que só a gente não quer é que você deixe de se proteger. Essa é uma mensagem do Ministério da Saúde e do Governo Federal para todos vocês, telespectadores aqui da Rede Brasil de Televisão e do nosso Vida e Estilo, porque saúde também é um papo que a gente sempre prioriza aqui no programa. Doutores, é a partir dos 40 anos de idade que a gente faz o toque retal, que a gente faz os exames todos aí da prevenção do câncer de próstata, ou é uma regra que tem exceções e isso pode e deve ser feito antes? É uma idade arbitrária, assim, não existe uma idade a partir da qual o homem precisa fazer o toque ou o rastreamento. Alguns guidelines falam 50 anos, mas é muito arbitrário isso. O que eu recomendo? Pessoas que tiveram na família pessoas com câncer de próstata precisam buscar pelo menos 10 anos antes de quando teve o diagnóstico. Então, por exemplo, se o pai teve o diagnóstico aos 55,
Idealmente deveria se buscar o médico aos 45. Mas o principal é, se houver alterações na urina, sangramento, dor ao urinar, dificuldade de potência sexual, esse seria o momento de procurar o urologista e discutir sobre o rastreamento do câncer de próstata. Não sei se o Roberto pensa um pouco diferente. Não, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é essa, 50 anos para a população em geral e 45 anos para aquelas pessoas que já têm história familiar. Porque é um câncer que atinge os homens mais velhos, muito mas você diz que raro. tem exceção. É muito raro você ter câncer de próstata antes dos 50 anos, exceto nessa situação que eu falei, e mais raro ainda antes dos 40. Agora, veja, a gente está falando aí em termos de screening, em termos de você fazer uma prevenção. Mas existem situações diferentes. Eu já tive pacientes com 30 anos que queriam fazer o exame. E você fala, poxa, mas você está fora da faixa etária. Não, mas já tive um tio, já tive um avô, um pai, e eu quero fazer exame. Eu já tive a oportunidade de fazer, em respeito até ao próprio paciente, é uma questão inclusive de respeito, além de o exame ser útil, porque você vê outras coisas, vê câncer de reto, de ânus, etc., outros tipos de lesões, e a encontrar um nódulo em cima da próstata, que no caso não era um câncer de próstata, era um tumor chamado giste de reto, do intestino. E graças a isso, o diagnóstico precoce, o paciente fez uma cirurgia minimamente invasiva e ficou curado de um tumor que podia levá-lo à morte, que não era de próstata, mas estava em cima da próstata. Isso é muito legal de falar, sabe por quê? Porque homem tem uma coisa, vocês vão concordar comigo. A gente vai jogar um futebol, aí vai lá, machuca o pé, você fala, não, vou tratar sozinho aqui em casa. Você vai lá, passa um sprayzinho daqueles lá e tudo mais, e fica lá e tá doendo, e você vai convivendo com aquela dor. Sim. E é legal de falar isso porque o seu amigão aí não é o seu pé, entendeu? Tipo, se começar a... É verdade. Se começar a apresentar alguma coisa que nem o doutor falou, Felipe, de, por exemplo, tá tendo um inchaço, tá urinando com sangue, essas coisas todas, é legal, porque o homem é muito cabeçudo. Sim. Ah, sangrou só um pouquinho hoje, aí depois volta a sangrar daqui a um mês. Só que aí, tipo, teve um espaço de um mês. Aí começa depois de uma semana de novo, aí depois começa a ficar semanalmente e tudo mais, e o cara vai deixando. O homem... É uma lástima com isso. Você tem toda a razão. Agora, o doutor Felipe, o que muito se fala, né, além das brincadeiras e do preconceito de gerações que a gente comentou no bloco anterior, para fazer o exame, é que depois, e eu queria que você agora entrasse na coisa do tratamento, isso causa uma disfunção erétil, as pessoas que passam pelo tratamento do câncer de próstata. O que é mito, o que é verdade, o que a gente absorve do conteúdo que você pode nos passar? O tratamento. Primeira coisa, nem todos os homens precisam ser tratados naquele momento do câncer de próstata. Pode parecer uma loucura, puxa, mas eu estou com câncer de próstata, mas eu não vou precisar tratar. Existe uma opção de fazer uma observação vigilante, sobretudo quando a doença é de baixo risco. O que seria essa doença de baixo risco? Existem algumas características na biópsia ou no próprio PSA que o médico pode avaliar se aquele paciente precisa ser tratado naquele momento. Ou precisa fazer uma observação vigilante. Naquelas pessoas de uma idade mais avançada, por exemplo, é perfeitamente aceitável, se forem preenchidos os critérios de baixo risco, você acompanhar. O tratamento da doença... Acompanha com algum tipo de hormônio? Com a própria coleta do PSA, o toque retal, e até mesmo repetir a biópsia em 1 ano. Eu digo assim, ó, por exemplo, eu tive uma avó com 84 anos que teve o câncer de mama. E o médico disse, não dá para te passar por uma químio, por uma rádio, por uma... Então eu vou te dar um remédio para tratar o câncer hoje, que é um hormônio, e você vai tomar 10 anos, o resto da tua vida, ele vai ficar tudo bem. E ela fez e realmente ela teve uma... Né, deu tudo certo, tipo Exato. assim, né? Eu quero saber se isso para homem também acontece, como você está citando aí, um homem mais velho, que não pode passar por nenhum procedimento. Nesse caso, quando a doença é de baixo risco, não é necessário nem utilizar nenhum hormônio. Em alguns casos, a gente pode usar um bloqueador hormonal durante algum tempo e controlar a doença. Mas quando a gente fala da doença localizada, ou seja, aquela que está ainda na próstata, que ainda é passível de cura, os principais tratamentos envolvem ou a radioterapia, e aí aparelhos modernos de radioterapia que concentram um feixe de radiação só na próstata conseguem controlar a doença bem, ou a cirurgia. Existem alguns efeitos adversos do tratamento. Um deles é a possibilidade de impotência sexual. O que hoje em dia se observa é que
com os aparelhos modernos de radioterapia ou nas mãos de um bom cirurgião, a chance da pessoa ficar com impotência sexual tem diminuído. Tá? Então, a busca por um bom profissional é chave nesse momento. Em algumas situações, é necessário você associar a radioterapia com bloqueador hormonal. Então, vai depender de cada tipo de câncer, mas existe uma série de alternativas que envolve desde a observação até a cirurgia ou radioterapia com a chance de cura. Outro efeito colateral que ainda é observado é a incontinência urinária, que é o homem perder a urina sem perceber. Tá? Mas, mais uma vez, com profissionais habilitados para fazer a cirurgia da próstata ou radioterapia bastante moderna, como a gente dispõe hoje em vários centros, como na Oncologia DO, é possível se tratar perfeitamente. Ok, nós temos que fazer um intervalo rapidinho. Na volta a gente continua falando aí desse tratamento. Até já.